paz do Mestre Jesus nos envolva, e é sempre uma alegria nós podermos retornar a esta casa, que sempre nos recebe, que nos acolhe com muito carinho, e é muito bom nós revermos pessoas queridas para nós, Marcela Ceneira, o Walter, nossos amigos todos aqui da casa, né? A Cinéia, que sempre mantemos contato com ela, todos os companheiros dessa casa, e dizer que sempre é uma alegria nós aqui comparecermos. Nosso objetivo é fazer algumas reflexões a respeito de situações da nossa vida, situações que nós estamos vivenciando ou presenciando nesses tempos que nos parecem tão conturbados, tão desarmonizados. Mas tudo isso tem explicações. Não podemos perder de vista que o nosso mundo está passando por um grande processo de transformação. Consequentemente, todas as transformações causam situações, às vezes, conturbadas. Mas isso tudo passará e o mundo seguirá como segue os mundos, e todas as pessoas, os habitantes, seguindo a lei do progresso, se harmonizarão no momento correto, no momento adequado, no momento propício. Nós vemos hoje no nosso mundo, em especial, tanta corrupção, tantas situações que os noticiários nos trazem, e nós pensamos, parece que está implodindo nesses tempos situações que nós não víamos anteriormente. Qual a explicação de tudo isso? Como que o plano espiritual nos traz esclarecimentos a respeito dessas situações? E na verdade nos traz. Tudo que nós estamos vivenciando já foi predito há muito tempo. Quando Jesus esteve conosco aqui na Terra, Ele falou que era necessário que os escândalos viessem. Mas ai, aqueles que seriam as pessoas que trariam esses escândalos. Mas eles apareceriam, porque nos processos de mudança, de transição, é necessário que essas coisas todas venham à tona. Mas por que isso acontece? Qual a implicância disso perante a lei maior que nos rege? Então hoje nós vamos falar a respeito de uma virtude, uma das mais imprescindíveis na vida de todas as pessoas. Está relacionada com todos nós, consequentemente. O nosso tema hoje das nossas reflexões chama-se honestidade. Para nós começarmos, gostaríamos de relembrar uma história, uma lenda chinesa. Ocorreu o fato há aproximadamente 250 anos antes da vinda de Jesus à Terra. É muito tempo. Mas a lenda vem atravessando os tempos todos e chega até nós hoje. E nós, ao tomar conhecimento dessa história, dessa lenda, nós vemos que mais do que nunca ela é atual para os nossos dias. Então conta-se que na China antiga, um imperador, que já prevendo que deveria em breve retornar ao plano espiritual, chama o seu filho e começa a ter uma conversa fraterna com ele. E diz: filho, dentro em breve deverei eu retornar à vida verdadeira, de onde todos viemos e que um dia todos retornaremos. Mas, como nós estamos hoje na condição aqui de governante desse império, e eu retornando, você deverá assumir esse grande império que foi construído. É importante que você se prepare para esse evento. E você sabe que, de acordo com as nossas tradições, é imprescindível que ao seu lado, governando junto com você, ao seu lado, haja uma mulher com sabedoria, com discernimento e com muita prudência. Na verdade, nos dias de hoje sempre acontece isso também. Sempre ao lado de um grande homem
existe uma grande mulher. Ao lado de uma grande mulher, geralmente nós temos também um grande homem. Então ele disse a seu filho: então é necessário, meu filho, que você vá buscar dentre as mulheres, as moças aqui do nosso reino, aquela que melhores condições apresente para poder governar junto contigo o nosso grande império. Não esquecendo nunca que nós trabalhamos, governamos e agimos sempre pelo bem-estar do povo, fazendo as coisas para que eles possam ter as melhores condições possíveis de vida digna, honrada e honesta. Então a tua tarefa é muito difícil, encontrar uma pessoa que trabalhe junto com você na continuidade, na construção desse reino para o nosso povo. Então o jovem príncipe ficou pensando como poderia fazer para escolher dentre todas as mulheres, as moças desse reino, aquela que teria essas condições, essa honorabilidade. E então pensou e resolveu chamar todas as moças para uma conversa. E quando foi feito o convite, todas se animaram, porque todas, é claro, gostariam de ser a esposa do príncipe, consequentemente, quando ele fosse o imperador, a imperatriz da China. Todas as pessoas, todas as moças, indistintamente, ao receber o convite, ficaram muito felizes e se prepararam para o dia esperado. Uma das senhoras que trabalhava no palácio e fazia os serviços da limpeza, chegou em casa e falou para sua filha, porque ela sabia que a sua filha nutria um sentimento de profundo amor pelo príncipe. Mas por outro lado, ela comunicou à filha daquela decisão, daquele encontro que o príncipe estava promovendo com as moças todas, mas falou para ela: tenha prudência, eu tenho certeza que você irá também participar dessa reunião que o príncipe está convocando, mas tenha prudência, tenha tranquilidade, não esqueça que ali estarão presentes todas as moças do reino, com todas as condições, com todas as possibilidades de se tornarem a esposa. A moça, muito simples, falou: não, mãe, eu sei dessa situação, eu sei das dificuldades, mas sei também que o príncipe é uma pessoa de muito bom senso, de muita honradez. Vamos então estar ao lado, estar perto de uma pessoa igual a essa, já seria um motivo de muita alegria para nós. Gostaríamos de pelo menos estar perto dessa pessoa. E no dia aprazado, todas as moças do reino comparecem perante o príncipe. Ele olha todas elas e disse: falou do seu intento. Eu estou aqui hoje para escolher aquela que será a minha esposa, aquela que governará comigo o nosso país. Mas para escolher essa pessoa, como nós somos pessoas de grandes tradições, cultivamos os valores, as virtudes, cultivamos de modo geral tudo aquilo que é bom, eu gostaria de propor para vocês todas hoje um desafio. É um desafio proposta. E elas ficaram todas esperando para ver o que seria, e o príncipe diz para elas: eu vou dar para cada uma de vocês aqui presentes hoje uma semente. E dentro da ideia de cultivar, vamos cultivar também com muito cuidado, com muita atenção, com muito carinho, a planta que dará nascer dessa semente. E daqui a 6 meses, aquela que com mais cuidado, com mais carinho, com mais atenção, apresentar a planta mais bonita, a mais nobre, a que tem o melhor perfume, a mais bonita cor, a mais bem cuidada e tratada, será aquela que eu escolherei para ser a minha esposa. E as pessoas ficaram muito felizes. Mas não deve ser uma tarefa tão difícil assim, cultivar uma planta, uma flor. E o príncipe foi pessoalmente entregando uma a uma pessoa, olhava nos olhos da moça e entregava a semente. E depois todas elas voltaram às suas casas, muito alegres,
e começaram a cultivar com muita atenção e muito cuidado as suas sementes. A moça, filha daquela serva do palácio, também recebeu e ficou muito feliz. Ao chegar em casa, falou: mãe, eu fiquei muito feliz que hoje eu conheci um homem nobre, de sentimentos nobres. E nós muitas vezes podemos sentir quando estamos na presença de pessoas nobres. A aparência tem um peso, mas aquilo que a pessoa está emitindo pelas suas vibrações, pelos seus fluidos, pela atmosfera que ela faz aparecer ao redor de si, pode ser sentido por outras pessoas. Nós nos lembramos que quando uma vez estivemos numa feliz oportunidade de conversar com Francisco Cândido Xavier, nós sentimos isso. Antes de entrar na casa dele, no portão, sentíamos que a vibração era diferente. Ao avistá-lo, sentimos aquela vibração de amor, de paz, que ele transmitia a todos. E ao tocar nas suas mãos, ao cumprimentá-lo, ao beijar as suas mãos, não precisava ter falado, era algo que a gente sentia. Nós estávamos diante de um homem nobre. Então a moça disse para sua mãe: eu estou feliz já, porque eu estive na companhia de um homem que eu pude sentir que era um homem nobre. E ela então começa a cultivar a sua planta com muito carinho, faz a preparação da terra, coloca o adubo, põe a planta e começa a regá-la, começa a cuidá-la, levava para o sol, levava para a sombra, regava todos os dias. E passaram-se os primeiros 15 dias e não aconteceu nada. Passou o primeiro mês e não aconteceu nada. E ela trocou ideia com as pessoas habituadas ao cultivo de sementes, e elas falaram: não, natural é que algumas floresçam, germinem nesse período, mas outras, pelas suas condições e características peculiares, que demoram um pouco mais, ou precisam de uma preparação, que a natureza sabe qual é o tempo necessário para que venha a produzir. E ela continuou durante o próximo mês com todo cuidado, com todo carinho e com toda atenção, e a planta não produziu nada. Entrou no terceiro mês e nada aconteceu. O quarto, o quinto, estava aproximando-se a data em que as moças todas deveriam voltar novamente para apresentar as suas flores cultivadas para o príncipe, e não havia produzido nada a sua semente. E ela ficou muito triste. Provavelmente algum defeito genético na semente que fez com que ela não produzisse. E agora o que fazer? Minha avó tinha um ditado antigo que ela dizia: o que não tem remédio, remediado está. O que não tem jeito, ajeitado está. Ou seja, não há o que fazer. Tudo que é possível fazer, devemos fazer. Mas tem situações que não há o que fazer. Aí então temos que ter um entendimento que para aquela situação, para aquele fato, não há o que fazer. E se não há o que fazer, é preciso um entendimento. E é aí que a resignação atua sempre em nosso benefício, em nosso favor. E a mãe chega para ela e diz: minha filha, então você não irá apresentar teu vaso vazio no dia para o príncipe? E ela diz: não, mãe, eu irei. Mas o que você vai fazer lá se não produziu nada? Não importa. Duas coisas serão importantes nesse dia. Eu terei condições de ver o trabalho desenvolvido pelas outras pessoas, que com certeza será nobre. Gostaria de ver as outras plantas que foram apresentadas, porque todas, eu tenho certeza, cultivaram-na com muito carinho e com muita dedicação. Irei lá para ver a beleza das outras flores. E irei lá para, mais uma vez, poder estar diante daquele homem que eu sei e sinto que é um homem nobre. Irei de qualquer jeito. E vai. E ela chega no dia e tem uma grande surpresa, porque deparou-se com todas as demais moças do reino, e todas apresentavam flores, uma mais magnífica do que a outra, em colorido, em perfume, em formas, em apresentação. E ela ficou deslumbrada vendo aquela beleza de flores, porque a natureza nos proporciona
espetáculos indescritíveis. Porque tudo é obra divina. E sendo obra divina, a perfeição está presente. No momento esperado, o príncipe aparece e olha para todas as moças com seus vasos à mostra, e olha e vai olhando uma por uma e diz: agora é chegado o momento de escolher aquela que apresentou a flor mais formosa, a que tem melhor perfume, e aquela que trouxe essa flor será aquela que eu escolherei como a minha esposa. E vai olhando uma por uma com muita atenção, olha e fica realmente admirado da beleza do trato e do cultivo daquelas plantas todas, até que chega o momento em que ele depara-se justamente com a moça, filha da serva do palácio, e olha para ela somente um vaso com terra, e olha novamente para ela nos seus olhos. Ela não tem coragem de olhar para o príncipe, mas como percebeu que ele estava parado diante de si, levanta timidamente os seus olhos e encontra os olhos tranquilos, serenos daquele jovem. Sorri levemente para ela e continua observando as demais plantas. Ela deve ter pensado: ele deve ter ficado penalizado porque eu não apresentei nada, pelo seu sorriso assim, né? Então, mas continua até o final, e quando ele vê, depois de ter analisado todos os vasos e todas as plantas, ele dirige-se a todas elas e disse: eu quero agradecer a todas vocês que aqui retornaram, e quero agradecer pelo carinho que vocês tiveram no cultivo de suas plantas, porque aqui aparecem plantas maravilhosas, foram bem cultivadas, foram bem tratadas, e todo o trabalho nesse sentido apresentou algo que é muito bonito aos seus olhos, mas eu já escolhi aquela que é a mais bonita de todas, aquela que tem o melhor e maior perfume, e essa que trouxe será a minha esposa, é a futura imperatriz da China. E vai caminhando, caminhando, e para novamente diante da moça, que apresentaram o seu vaso vazio, sem planta nenhuma. Para novamente diante dela, ele diz: tu serás a minha esposa. A ti eu escolho para ser aquela que comigo ficará na condição de minha esposa, mãe dos nossos filhos, e estará ao nosso lado diante do nosso reino como imperatriz da China. E as pessoas não entenderam, mas como? Porque ela foi escolhida se ela não apresentou nada? Ele diz: aí está. Ela não apresentou nada visivelmente, mas o que ela apresenta é o mais puro, e a flor que ela apresenta é a mais nobre, que tem o melhor e maior perfume, que chama-se flor da honestidade. E é a flor que ela apresenta para nós. E as pessoas continuam ainda sem nada entender. Ele diz: e que há 6 meses atrás, quando estávamos aqui distribuindo as sementes, uma característica especial: todas as sementes que eu distribuí a todas vocês, todas elas eram estéreis. Nenhuma delas iria produzir nada. Me surpreende que hoje apareçam flores tão lindas aqui, que foram cultivadas com esmero, com dedicação, mas com certeza não foram as sementes que eu entreguei a vocês. E assim aquela jovem que tinha honestidade no seu proceder, que tinha nobreza no seu caráter, foi escolhida sabiamente pelo príncipe para ser a sua esposa. Essa história, 250 anos aproximadamente antes de Jesus vir à Terra, antes do Cristo nos trazer as novas realidades sobre o amor, sobre a paz, já nos trazendo, abrindo as primeiras cortinas das realidades espirituais. E não foi de outra maneira que o codificador, no trabalho monumental da codificação, na primeira obra,
o Livro dos Espíritos, para depois, na terceira obra, no ano de 1864, hoje completando 151 anos, hoje quer dizer esse ano, completando 151 anos conosco, o Evangelho segundo o Espiritismo, coloca no capítulo 2 do Evangelho: o meu reino não é desse mundo, nos trazendo já as primeiras realidades espirituais que o Cristo veio nos apresentar ao nos dizer que o seu reino não era desse mundo. Que o reino que ele se refere são as realidades espirituais de onde todos nós provimos, somos provenientes, e aqui estamos no estágio em nosso processo evolutivo, um estágio curto, e dentro desse estágio nós estaremos em contato com as demais pessoas para ajudar e sermos ajudados, para colaborar com o nosso progresso e o progresso de todos. E quando se fala em ajudar, colaborar, auxiliar no progresso, quantas virtudes devem estar presentes de forma indelével em todos os procederes de todas as pessoas? Essa virtude chama-se honestidade. E aí vem a pergunta: o que é honestidade? Qual o entendimento da palavra honestidade nos nossos dias? Há honestidade no relacionamento com as pessoas? E nós parece que estamos vivendo um verdadeiro descalabro. Uma situação nos parece que totalmente anormal, porque as pessoas não são capazes de sequer manter a sua palavra como compromisso sagrado. Lembramos-nos também do nosso avô, que eram pessoas muito simples, mas eram pessoas honradas e honestas. O nosso avô dizia: quando nós falamos com uma pessoa, quando nós apertamos a mão de uma pessoa, está selado o compromisso. Antigamente tinha uma expressão, né? O fio do bigode, ou seja, não preciso assinar. As pessoas literalmente arrancavam o fio do bigode. Esse está valendo, porque esse é um sinal de respeito que eu tenho para com você, de um compromisso que eu firmei e assumi, e eu vou honrar. Quando você apertava a mão de uma pessoa, estava selado o compromisso entre as pessoas. Não era preciso assinar documentos, porque aquele aperto de mão representava o compromisso de uma pessoa para com a outra. Vamos analisar então o que é honestidade, segundo o que o dicionário nos traz para as nossas reflexões. Então vamos buscar lá no Pai dos Esforçados, né? Porque as pessoas esforçadas vão buscar lá naquele trabalho monumental que é feito com uma dedicação maravilhosa. E quando nós vamos lá buscar, nós começamos a entender o significado das palavras, né? Então as pessoas esforçadas costumam buscar o Pai dos Esforçados. Então lá ele diz, Aurélio Buarque de Holanda fala para nós que honestidade quer dizer honradez, dignidade, pureza, virtude, retidão, integridade de caráter. Isso quer dizer honestidade. Então, uma pessoa que tem retidão nos seus atos, na sua fala, no seu proceder, tem integridade de caráter, aquilo que ela falou, ela vai estar comprometida. Se ela assumir algum compromisso, ela vai honrar, ela vai fazer tudo aquilo que ela está se comprometendo em fazer. Mas tem um pouco mais ainda. Etimologicamente, a origem vem do latim onus, que quer dizer também honra. E mais uma vez a palavra dignidade. Honestidade, então, é a qualidade de ser verdadeiro. Veja como é importante isso para nós. É a qualidade de nós sermos pessoas verdadeiras. Aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Nos ensinou Jesus. Aquele que pertence à verdade, segue os meus ensinamentos. Falou para Pôncio Pilatos, quando interrogado, qual a doutrina que ele professava. Aquele que é da verdade ouve a minha voz.
Então quer dizer o seguinte, quer dizer ser honestos. E veja como ela vai ampliando dos graus mais básicos até os mais elevados. Então a honestidade está relacionada com sermos verdadeiros, não mentir, não omitir, porque às vezes a distância vai bem grande entre uma coisa e outra, né? Conversávamos com uma pessoa e ela dizia: vende meu carro, ainda bem, me livrei daquela situação. Qual situação? Estava com o marido e eu vendi. Você falou para a pessoa? Não, eu não falei nada. A gente fala as coisas boas, as coisas ruins a pessoa descobre por si. Complicado, né? Não está mentindo, está na verdade mentindo também. Porque quando a gente omite alguma coisa, nós estamos faltando com a verdade. E se nós faltamos com a verdade, não pela ação direta, mas pela omissão, as consequências serão as mesmas em nossas vidas. Então, não mentir, não fraudar, sermos honestos é não enganar, não causar qualquer prejuízo a quem quer que seja, a pessoas, a instituições, à natureza, aos vegetais, aos animais, mas não causar nenhum prejuízo a quem quer que seja. Isso é honestidade. Qual a diferença, nós perguntamos, entre enganar alguém num troco de R$5 e fraudar uma instituição em R$1 milhão? Além do montante, do valor, intrinsecamente, nos valores maiores, que são os valores da alma, da integridade de cada pessoa, qual a diferença entre fraudarmos R$5 para alguém que nos deu um troco errado ou alguém que causa um prejuízo de R$1 milhão a uma instituição? A honestidade, ela é analisada perante nós, perante as nossas posturas, perante a vida. Os montantes, cada um vai responder de acordo com os prejuízos causados. Mas intimamente, a honestidade ou a sua falta acarretará consequências a todos nós, independente dos montantes. Cada um responderá pelo montante que lhe é devido. E aí então nós temos uma obra extraordinária que esse ano completa 150 anos conosco, intitulada O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo a doutrina dos Espíritos, ou a doutrina espírita. Nós vamos entender nessa obra a magnanimidade de Deus, que é o nosso Pai, mas é um Pai de bondade, um Pai de amor, mas um Pai de justiça, mas também um Pai de misericórdia, porque justiça quer dizer dar a cada um aquilo que lhe pertence, outorgar a cada um aquilo que é seu, a cada um conforme as suas obras, os seus procederes, as suas atitudes, as suas falas, na certeza de que cada ação corresponde uma consequência, cada ato gera uma consequência, cada ação terá uma outra ação que vai nos dizer se aquela ação foi uma ação que trouxe prejuízos ou benefícios. E se ela trouxe prejuízos, a responsabilidade é nossa. Se ela trouxe benefícios, os benefícios também serão nossos. Porque não há um só benefício que nós tenhamos causado nesse mundo que não seja considerado e recompensado em nosso próprio favor, em nosso próprio benefício. Por menor que sejam os atos, por mais ínfima que seja a ação que nós venhamos a praticar em benefício de alguém,
ou de uma instituição, ou da natureza, dos animais, na preservação da nossa natureza, tudo que nós fizermos será considerado em nossos próprios benefícios. Em nosso próprio benefício, melhor dizendo, nossos, se considerarmos todos, porque estamos todos no mesmo processo evolutivo. Mas, em contrapartida, a justiça se nos diz que a cada um conforme as suas obras, qualquer situação que tenhamos também vivenciado, praticado, também será cobrado de nós. E nós começamos então a entender a mensagem de Jesus, quando ele diz que nós não sairemos aqui deste local, que ele faz uma comparação àquela época, a esta prisão, enquanto não houvermos resgatado o último ceitil. O ceitil, alguns tradutores o comparam como o centavo hoje, nas nossas relações monetárias, o nosso dinheiro. Um ceitil seria um centavo. Alguns vão mais além, diz que um ceitil seria 1/4 de centavo, 0,25% do valor de um centavo, dizendo, em outras palavras, nós não sairemos aqui desse local enquanto não houvermos resgatado tudo aquilo que nós houvermos causado, todo o prejuízo que nós tivermos causado a alguém, a qualquer pessoa. E a obra do céu e inferno vem nos dizer que a justiça vai ser aplicada dessa forma a cada um, conforme as suas obras. Claro que a misericórdia sempre virá junta, porque aí está o grande diferencial entre a aplicação da justiça impiedosa, simplesmente, mas a justiça divina não é impiedosa, porque Deus é Pai, e Pai de amor, e Pai de bondade e de misericórdia. Cada um terá que responder, sim, mas haverá parcelamento, haverá oportunidades de ressarcimento pelo bom trabalho, que pode compensar o prejuízo. Aliás, conosco hoje é assim. Toda pessoa pode ressarcir o prejuízo, quitar o seu débito e a sua dívida, ressarcindo, fazendo aquilo que fez de maneira equivocada e incorreta. À medida que ela faz, no segundo momento, de maneira correta, aqui mesmo ela pode ressarcir aquele prejuízo, aquele débito. Então vejam, meus amigos, sabendo dessas realidades em nossas vidas, é preciso que nós reprogramemos a nossa existência, o nosso proceder, as nossas posturas, porque tenhamos certeza absoluta, um dia todos nós retornaremos ao plano espiritual e será apresentado diante de cada um o resultado das nossas obras, em ambos os sentidos. E a oportunidade de bênção do ressarcimento para os equívocos, para os enganos, para os erros, para os prejuízos causados. Então, sabedores que somos dessa realidade, não nos compete já começarmos a endireitar as veredas, os caminhos, para que tenhamos que responder menos quando retornarmos. E quando nós praticamos menos equívocos, menos erros, e mais acertos, mais benefícios, automaticamente nós vamos encontrando aquela felicidade que nós esperamos e almejamos. O que todos queremos, na verdade, é sermos felizes. Um breve registro de um fato justamente do livro O Céu e o Inferno. Na segunda parte existem relatos de espíritos que eram evocados na Sociedade Espírita Parisiense de Estudos Espíritas, que traziam os seus registros, os seus relatos. As pessoas ainda hoje dizem assim, mas eu nem sei se existe vida depois da morte. Ninguém nunca voltou para falar, ninguém nunca retornou para me dizer se existe. Saber buscar as coisas certas nos locais certos. Então essa obra, O Céu e o Inferno, na segunda parte, são os registros desses espíritos que retornam exatamente para nos dizer como é que estava a sua situação. E dentro dessa segunda parte são divididos. Então nós temos lá relatos de espíritos felizes, relatos de espíritos sofredores,
em condições medianas, aqueles que cometeram o ato mais desatinado que alguém pode fazer nessa terra, que é o fim da sua própria existência, o suicídio, também voltam para dizer as suas situações que são de extremo sofrimento. Se a pessoa sofre aqui na terra por qualquer situação e opta por essa, que é a pior de todas as escolhas, o seu sofrimento será decuplicado, estará 10 vezes mais ou mais no plano espiritual. Então esses espíritos voltam e trazem os seus relatos. Espíritos endurecidos, criminosos arrependidos, voltam e trazem os seus relatos. E pelos seus relatos nós vemos a sua situação e dizemos: se a situação está boa, é isso que temos que fazer, façamos. Se a sua situação está de sofrimento e de dor, não façamos, porque eles são exemplos, ensinamentos para todos nós. Mas tem uma comunicação interessante de um senhor chamado Joseph Brand, que ele foi falecido em 1840, evocado 26 anos depois, em 1862. Ele está na condição dos espíritos medianos, nem feliz e nem em sofrimento. Está nessa condição, e vejam que relato interessante que traz para nós. O subtítulo é considerado o homem honesto segundo Deus ou segundo os homens. Quem faz a evocação é a sua neta. Então ela pega e vai pedir para ver como é que está a condição do seu avô, que já havia retornado ao plano espiritual, e ela, quando toma conhecimento dessas realidades, solicita então, dentro daquilo que é possível, se seu avô poderia trazer a título de ensinamento e orientação para ela, para a família, para as pessoas de modo geral, a sua condição, uma vez que ela admirava muito seu avô e tinha-o na condição de um homem probo, de um homem digno e de um homem honesto. Então, quando ela faz a evocação, a pergunta que é feita então, que a moça faz a pergunta, depois é formulada ao espírito: caro avô, podeis dizer-me como vos encontrais no mundo dos espíritos, dando-me qualquer pormenor útil para o meu esclarecimento, para o esclarecimento de todas as pessoas? E quando comparece então o espírito do Sr. Joseph Brand, ele diz: eu espio a minha descrença, sofro, mas não é como tu poderias imaginar. Hoje o que eu sinto é o desgosto de não ter melhor aproveitado as oportunidades que a vida oferece. A todos nós sofre por essa situação. E a neta fica então espantada e pergunta: mas como isso é possível? Não viveste sempre de forma honesta e exemplar para todos os homens? Sim, minha neta, no juízo dos homens, sim, sempre fui uma pessoa honesta, mas um abismo medeia entre viver honestamente perante os homens e viver honestamente perante Deus. Ou seja, era um homem que, aos olhos do mundo, nunca causou prejuízo ostensivo a ninguém. Era uma pessoa que vivia honestamente, nunca roubou, nunca usurpou, nunca corrompeu ou foi corrompido. Aos olhos do mundo, aos olhos dos homens, era uma pessoa que vivera honestamente, mas estava em condições ainda um pouco difíceis, espiando ainda a descrença e sofrendo o desgosto de não ter feito aquilo que poderia e deveria ter feito. Então ele fala o seguinte: na terra é considerado como honesto aquele que respeita as leis dos homens, aquele que respeita as leis do seu país, aquele que não prejudica o próximo ostensivamente, muito embora ele possa arrancar muitas vezes a felicidade, a paz, a honra das demais pessoas, mas isso não foi penalizado, isso não foi alcançado pelas leis penais. Então, perante as leis e perante os homens de um modo geral, não causou prejuízo. Mas não basta, para ser honesto perante Deus, ter respeitado a lei dos homens. E agora vem o ponto mais importante que nós entendemos no ensinamento desse Espírito para todos nós. Não basta, para ser honesto perante Deus, ter respeitado a lei dos homens, mas é preciso, antes de tudo, não ter transgredido as leis divinas ou a lei de Deus. Vejam o ensinamento que o Espírito nos traz
a todos nós. Não basta para ser honesto perante Deus ter respeitado a lei dos homens, mas é imprescindível, antes de tudo, não ter transgredido a lei de Deus. Então ele começa dizendo, na verdade, ser honesto aos olhos de Deus é todo aquele que, animado de um zelo sem limite para todas as atividades da vida, age bem para com todas as pessoas, não causando nenhum prejuízo a quem quer que seja. Esse homem é honesto perante os olhos de Deus. É aquele que é ativo em tudo aquilo que ele faz. E essa questão de ser ativo é interessante, Então ele fala que ele é ativo no trabalho que ele realiza aqui na terra, seja em qualquer campo, seja no campo daquele trabalho que nós fazemos pela remuneração que nos recompensa a atividade exercida, seja pelo trabalho voluntário, seja pelo trabalho que nós prestamos na casa espírita, nas instituições, ou pelo trabalho praticado em favor de qualquer pessoa, que sempre será considerado. Então, a pessoa que é ativa nesse trabalho, respeita as pessoas de um modo geral, sem causar qualquer tipo de prejuízo a quem quer que seja, aquele que tem amor a todo o trabalho que ele está fazendo. Amor ao trabalho mais simples material que ele está realizando. Isto é ser honesto perante os olhos de Deus. É ativo nas boas ações, nas boas realizações, nas boas obras. É ativo no amor, porque o amor só se ativa quando há uma vontade, e quando o amor se transforma em obras, em benefício, em auxílio, em favor de alguém, aí o amor está ativado. E o amor ativado chama-se caridade. O amor é o sentimento. A caridade é o amor colocado em ação. Então o Espírito vem dizer que é preciso agirmos com caridade para com todas as pessoas. Lembramos-nos que as pessoas podem rever a Epístola de Paulo aos Coríntios, que vai falar a respeito do amor e vai falar a respeito da caridade. O que é preciso que nós façamos? Ser honesto é evitar, olha isso que interessante, gente, ser honesto é evitar palavras mordazes, que na verdade é um veneno oculto sob flores, na sua concepção. Essas palavras destroem reputações, levam ao ridículo, destroem sonhos das pessoas. Tudo isso a pessoa não está sendo honesta perante os olhos de Deus. Ser honesto é ter cerrado o coração aos germes do orgulho, da ambição, da inveja, do egoísmo, que são chagas morais da humanidade. Ser honesto é ser paciente, é ser benévolo para com todas as pessoas, não obstante se elas estão destratando, ofendendo, agredindo. Isso é ser honesto. Ser honesto, conclui ele, perante Deus, é perdoar as pessoas, porque nós constantemente repetimos a oração que Jesus nos ensinou, a chamada oração dominical, do Dominus. Pai, perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ser honesto para com Deus é perdoar, porque nós sabemos que estamos recebendo as benesses e os benefícios sempre de Deus em nossas vidas. Então vejam o que nos traz um espírito que foi considerado um homem bom aqui na terra, mas ainda lamenta de não ter aproveitado as oportunidades que a vida oferece a todo momento, para que nós sejamos bons para com as pessoas. E para nós encaminharmos já para os nossos encerramentos, duas questões do Livro dos Espíritos, para aprofundarmos um pouquinho mais as nossas reflexões a respeito dos nossos compromissos, a honestidade para conosco mesmo em primeiro lugar, porque precisamos ser honestos em primeiro lugar conosco, honesto com as pessoas todas do nosso relacionamento. Só assim nós poderemos ser honestos para com Deus. A questão 629 de O Livro dos Espíritos, essa questão está na parte terceira das leis morais, no capítulo 1, na lei divina ou lei natural.
Vejam a pergunta, a profundidade da pergunta. Que definição se pode dar de moral? Pergunta o codificador da doutrina espírita Allan Kardec. A espiritualidade superior, aquela que detém o conhecimento das verdades maiores, e vem trazer a todos nós qual a definição que se pode dar hoje de moral. Moral é a regra de bem proceder, ou seja, distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei divina, da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então ele cumpre a lei de Deus. Moral é a regra de bem proceder, distinguir o bem e distinguir o mal. E se em qualquer momento das nossas vidas nós pararmos e perguntarmos: estou agindo correto? Estou agindo da forma que está de acordo, em consonância com a lei divina? Que todos nós trazemos esculpida na nossa consciência, conforme nos diz a questão de número 621, também do Livro dos Espíritos. A lei de Deus está dentro de nós. Então, se nós pararmos e perguntarmos: isso é correto? Isso vai prejudicar alguém? E se a resposta for sim, e nós fizermos, nós não estamos sendo honestos, nem conosco mesmo, nem com aquele que vai receber algum prejuízo, seja ele qual for, muito menos honestos perante a lei de Deus. E tem a questão 642, então, para a nossa derradeira reflexão desta manhã. A questão 642, a sua resposta é muito significativa. E vejam, não basta o homem não praticar o mal, cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não ter praticado o bem. Vejam a profundidade da questão, e é justamente o ensinamento que Joseph Bell vem trazer, Espírito, trazer para nós. Não fazer o mal já é um bem, mas não fazer o bem é um mal. E nós seremos responsabilizados por todo o mal que venha a ser ocasionado em virtude de nós não termos feito o bem. Então veja, é nesse momento que a doutrina espírita nos traz esses ensinamentos em nossas vidas, que nós entendemos a beleza e a profundidade do ensinamento que nos foi trazido pelo Mestre Jesus. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. Esse é o maior mandamento que existe na lei de Deus. Amar o próximo é não causar nenhum tipo de prejuízo ao nosso próximo, por menor que seja. E desdobrando esse ensinamento, não façais para o outro, para o próximo, aquilo que não gostariam que fizessem para ti. Vejam a profundidade, o alcance e a beleza do ensinamento, em sentido amplo, que chega a todos nós, de maneira que não podemos dizer que não entendemos, que não compreendemos. Não fazer para os outros aquilo que nós não gostaríamos que nos fizessem. Para isso basta apenas perguntarmos: é certo ou é errado? É justo ou é injusto? Causará algum prejuízo para alguém? Já teremos dado os passos largos no nosso processo evolutivo e ajudado as pessoas de maneira profunda, extraordinária. Aí depois vem o segundo mandamento, o complemento desse: fazei para os outros aquilo que gostaria que fizessem para nós. É o segundo momento, é o momento da ação. E aí estão as grandes oportunidades em nossas vidas, porque a todo momento nós podemos fazer para as pessoas aquilo que nós gostaríamos que fizessem para nós. Vejam, meus irmãos, esses ensinamentos, a lenda 250 anos antes de Jesus, aplicável com toda tranquilidade e cabimento nos dias de hoje, nos falando a respeito da flor da honestidade. Ensinamentos do amor, trazidos por Jesus, hoje aclarados por essas luzes da doutrina espírita perante as realidades espirituais maiores para nós. O que nos compete, meus amigos? Fazer.
que as nossas reflexões permaneçam e que nós possamos, das reflexões, transformá-las em ações. Iniciando no nosso dia a dia, iniciando conosco mesmo, sejamos honestos para conosco. Sejamos honestos para com todas as pessoas. Nenhum prejuízo, nenhum dissabor, nada que possa causar qualquer prejuízo ou situação difícil para qualquer pessoa. É isso que nos compete. A virtude nobre da honestidade. Um dia há de prevalecer. Quando ela prevalecer, o nosso mundo terá atingido, porque aqueles que o habitam terão atingido o estágio do entendimento da honestidade. Muito obrigado a todos pela atenção, pela presença. E sempre uma alegria estar com os nossos amigos aqui no Centro Espírita Meimei. Que Deus e Jesus nos abençoem a todos, nos envolvam em vibrações de muita paz e nos fortaleçam, para que nós tenhamos a coragem necessária de tomar as decisões, os passos e os rumos, reorganizando, reestruturando as nossas vidas. Muito obrigado a todos, muita paz, muita luz.